Olá, empresário e empresária, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas, sempre com um papo direto, porém com muito conteúdo sobre os empresários aqui da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, Estênio Firmino, da Honra Filmes na nossa transmissão, na retaguarda jornalística Bárbara Pérez, nosso consultor e parceiro Sim Comércio, Alessandro Pressinotti. Como de praxe, né? Eu e a Alessandra, a gente faz um tema em branco. E aí a gente decide aos 45 do segundo tempo o tema. E aí a gente hoje quer trazer um assunto que vai ser comum para muitos empreendedores, empresários, que é a questão da centralização, né? Esse assunto a gente vai tentar levar para aquelas empresas que são médias, de média para cima, né? Porque a gente sabe que é normal existir uma centralização para as pequenas empresas, né? Principalmente para aqueles empresários que estão no início, é comum, né? Mas até que ponto essa centralização ela é ruim para a empresa e acaba sendo um ponto negativo para o crescimento, inclusive para o crescimento da empresa. Alessandro, chega uma hora que o empresário ele tem que começar a delegar, começar a gerir a empresa e não propriamente estar ali, né, realizando as tarefas do dia a dia. Claro que, né, o empresário ele vai continuar tendo um papel comercial, de gestão, né, um papel mais específico, mas é comum a gente encontrar situações que a empresa ela chega num certo nível, né, e não consegue crescer mais e às vezes acaba até se complicando, vamos dizer assim, né, por conta da centralização de alguns empresários. Isso acontece? Sim, e tem um ditado que é assim, né, Danilo? Mas o olho do dono engorda o gado, né? Até a página 2, vamos dizer assim, né? Então, até a gente entende o pensamento do empresário, né? Tem que estar ali olhando, ok, mas até que ponto? Porque são vários pontos que realmente o empresário tem que realmente olhar, analisar. Como você falou, principalmente média grande empresa. O pequeno, ele está ali, mas a partir do momento, mesmo sendo pequeno, Danilo, que ele já contrata um funcionário, o objetivo dele é que a empresa dê lucro e crescer. Ele contrata um funcionário, contrata o segundo, então ele já começa a delegar. Então, até que ponto ele acha que ele tem que estar centralizado em tudo ali? Primeiro, ele não vai permitir, são vários pontos, que aquele empreendedor, ele dê ideias, ele toma a frente de algumas questões, de alguns pontos que vai resolver alguma situação, seja ela positiva ou negativa que aconteceu, não, mas eu não posso tomar essa provisão, essa atitude e comportamento aqui, porque o dono não está aqui. Então, ele não me dá liberdade de eu resolver. Então, percebe, mesmo sendo pequeno, tem alguns pontos ali. Agora, e principalmente se tratando de média e grande empresa, onde são vários funcionários, vários departamentos, ele centraliza tudo para ele. Aí são vários pontos que a gente vai ficar aqui até amanhã. Pode afeta até saúde, é o cara que é o primeiro a que chega, e é o último que vai embora, chega às 6, 7 da manhã e vai embora às 11, meia-noite e acha que isso é sadio. E Isso não é normalmente sadio. ocorre em que etapa ali do crescimento da empresa? É quando realmente ela passa ali né, acredito que seja isso, ela passa de pequena empresa né, e começa a tomar corpo, e aí o empresário ele não investe na capacitação, tanto dos funcionários quanto para, né, ele mesmo, né, se sentir confiante ou até fazer essa transferência de responsabilidades, né, com treinamentos, com autonomias. É nessa transição que isso não vira chave e acaba continuando esse ciclo?
Exatamente. Não só nessa parte de transição, como eu falei, mesmo sendo pequeno, mas esse ponto que você falou, total sentido, porque aí acabar acarretando em outras áreas, não vou falar áreas, acaba acarretando não na venda, não no crescimento da empresa, e aí acaba culpando algo externo, como a gente costuma falar. Então, parece clichê, mas a gente sempre bate esse papo quase que diariamente sobre o comportamento dos gestores dentro da sua empresa, do seu negócio. Quando há algo que não está dando certo, e aí ele acaba culpando outras questões, sabendo que ele próprio, ele pode ter assim, Danilo, conhecimento do seu produto ou serviço, mas ele tem que buscar capacitação para cada vez melhor gerir a sua equipe, gerir a sua empresa, ele mesmo se autogerir, porque muitas vezes, pelo fato de ele ser um centralizador, ele não permite estrategicamente para que outras pessoas venham com novas ações, novos comportamentos, né? Vestir a camisa da empresa. Olha, eu tenho uma política de portas abertas aqui. Eu permito que o meu funcionário venha e apresentar, de repente, um problema que aconteceu, que está acontecendo, que pode acontecer, mas ele já venha com uma solução, venha com uma ideia, porque eu permito isso. A partir do momento onde que o próprio empresário não permite, aquele fica centralizado. Então não tem como, primeiro, ele identificar novos potenciais ali dentro do seu negócio. Ele não identificando, ele não vê novas oportunidades, estratégia para poder crescer mais o seu negócio. Ele pode até perder, isso acontece, pessoas mais, não só qualificadas, mas estrategistas no ponto de dar novas ações. E aquele funcionário se sente retraído, enfim, não sei qual termo a gente pode usar, incomodado, enfim, onde ele acaba buscando novos horizontes em outros lugares. Percebe como uma coisa puxa a outra. Então, uma coisa é ele entender, ele compreender aonde ele está hoje, aonde ele quer chegar. Tudo tem um preço. Poxa, mas se eu não estiver lá, o negócio não anda. Se eu estiver lá, o negócio anda. Então, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso capacitar, eu preciso treinar, eu preciso me criar processos, criar né? processos também, diários, enfim, são algumas questões. Então, assim, Danilo, a gente vê muito isso nas empresas hoje, infelizmente, é uma recorrência, não deveria ser assim, já que a gente vive num mundo digital, onde as informações estão ali, e muitos empresários chegam às informações, seja através de um vídeo no Instagram, de um podcast, né, que a gente está fazendo aqui, entre outros, onde o empresário ele vê algumas informações, poxa, eu vou aplicar isso no meu negócio, eu vou aplicar isso na minha empresa, eu vou aplicar isso em mim, eu vou buscar uma ajuda, já que eu cheguei no patamar que eu não estou vendo crescimento. Talvez seja isso, talvez eu venha colocando fazendo alguns apontamentos naquilo que eu acho que é e não é, talvez seja eu mesmo, que eu não estou gerindo isso. Eu não sei gerir minha equipe, não sei gerir os negócios, eu conheço bem meu produto ou serviço, só que eu preciso de algo a mais. Porque é assim, Danilo, você está sozinho. Você começou a crescer a sua empresa, contratou o segundo funcionário, o terceiro, o quarto, a empresa está crescendo. E aí, o que precisa? Você tem que buscar conhecimento, não só na parte administrativa, até mais em gestão, comportamento. Hoje em dia, Danilo, uma coisa que eu lembrei, que eu vi outro dia, já tem um bom tempo. Há muitos anos atrás, é lógico, quando uma empresa vai fazer uma contratação, o RH, ele vai muito pelo currículo. Uhum. Eu não estou dizendo que hoje não vá. Uhum. Só que hoje em dia, não é só o currículo, isso vai ajudar, mas também o RH ele vê o comportamento, vê o emocional daquele funcionário, porque o empreendedor, ele vê isso e fala, olha, ele quer passar, não, eu quero trazer pessoas para o meu time porque eu permito que ela cresça aqui dentro. Percebe como são, aí a gente vê aquilo, né? É a visão empreendedora. É a visão empreendedora. É um investimento, né? Exatamente. Saber contratar é um investimento. Às vezes, você precisa contratar uma empresa justamente para fazer essa seleção, né? Para você realmente
pescar aquele profissional que vai fazer sentido ali para dentro da tua operação. Mas uma coisa que eu quero dar como observação é o seguinte: muitos empresários não sabem que estão nessa situação, né? E aí eu tiro uma frase de um... Ele é consultor, né? Ele presta serviços para o Brasil inteiro, prestando consultoria para empresas. E aí, recentemente, ele fala que um dos maiores problemas da empresa é o próprio empresário. E ele diz isso, não sou eu que estou dizendo, ele diz isso que é por conta da própria consultorias que eles fazem, né? E ele fala que nem o empresário sabe disso. E aí, aqui, né, a gente fazendo uma dica, né, para aquele empresário que não tem essa consciência, né, porque realmente ele fica tão envolvido com a empresa que ele não se dá conta que ele mesmo está sendo essa peça. Exato. Que ele se diz fundamental, mas que ele está travando o crescimento da empresa. E como é que a gente pode dizer para ele que ele é essa figura? Quando ele já não tem nem mais vida social, quando a empresa realmente depende dele. Então, você empresário, se você está aí, faça uma pergunta, né? Se eu não for hoje para a empresa, como é que é a empresa? A autoanálise, né? Será que a empresa, ela funciona... Como é que a empresa funciona quando eu estou lá? Isso. E quando não estou lá? Isso. Não só a parte administrativa, funcionamento, mas o próprio ambiente também, viu, Danilo? Isso influencia muito. Como que é o ambiente da empresa quando eu estou lá e quando eu estou lá? Faz o levantamento, então, assim, a autoanálise. Pô, como é que ele vai saber? Mas eu estou lá, é o famoso assim, eu lembro na época de primário, né? Quando a professora sai da sala de aula, vira toda aquela bagunça. Eu não estou dizendo que o funcionário fazer bagunça, mas ele se sente até mais confortável quando o dono não está lá, porque o dono chama atenção, porque ele faz isso e aquilo, ou seja, não pode nada, né? Enfim. E a partir do momento que ele sai, o ambiente fica leve, o pessoal conversa, comunica, as coisas fluem. Então, e muitas vezes você falou, às vezes ele fica tão ali, às 10, 12, 14, 16 horas por dia, que ele não dá conta disso. Então é questão de fazer uma autoanálise e buscar uma ajuda. Mesmo que ele ache que está fazendo, não, vou buscar ajuda de um profissional, de uma empresa, para fazer uma consultoria, de repente eu mesmo fazer uma análise, ou até, e tem caso, Danilo, que às vezes a pessoa vai para um terapeuta, o terapeuta vai identificar, falar, quer fazer uma terapia, identificar, porque realmente a empresa está crescendo, mas eu quero poder fluir, quando eu estou lá as coisas funcionam, mas e quando eu não estou? A não ser que eu coloque câmera, mas enfim, mas não é isso. Mas através de uma terapia, o terapeuta, o profissional, ele vai identificar, ele vai falar, ó, é assim, é comportamento, tal. E ter o discernimento de analisar, né, e ver até essa ajuda para os próprios funcionários. Exatamente. E uma palavra, né, que é fundamental nessa questão é a confiança, né? Como é que você desenvolve a confiança para que realmente você... a confiança particular e a confiança nas pessoas, né? Para que você realmente comece a delegar e fazer com que a empresa rode, né, ali, trabalhe sem a tua interferência direta. A confiança você não impõe, você não obriga, aquilo você conquista a confiança através das suas atitudes e comportamento. Então, uma coisa é você ser dono, outra coisa é você ser um líder, ser um gestor. Então, você mostra, você ensina, você direciona, vem comigo, vem junto, e aí chega um momento, agora você está capacitado, está capacitada, vai, porque eu confio. Mas foi plantado lá atrás. Então, há uma diferença, aquele que é o seu, ali o pessoal brinca muito, né? Seu carrasco, ou se é aquele que é o líder, onde que os seus liderados se inspiram em você, e você
realmente tem prazer em fazer com que aqueles seus liderados futuramente sejam melhor que você. Porque nada é eterno, de repente amanhã aquele seu funcionário vai ficar 1 ano ali, 2 anos, 10 anos, mas ele vai galgar voos maiores. E a gente não está dizendo, né, que é para ele largar a empresa, né? Não, exatamente. E uma coisa que a gente vê muito, Danilo, você tem que sair do operacional, ir para o estratégico. Total sentido. Mas o sair do operacional não é sair 100% do operacional. Você tem que estar ali. Que é uma coisa que grandes consultores, né, grandes mentores na parte de gestão falavam, né? Falam ainda, né? De saia do operacional, não. Mas assim, é para você deixar de fazer aquele trabalho. Isso. Mas você tem que estar para acompanhar, para ver como é que esse processo está rodando, se estão fazendo o que foi pedido para fazer. É que nem vendas na área comercial. Tem uma pessoa que eu sigo, né, de uma grande empresa, né, uma empresa multinacional, que se você for pelo tamanho da empresa hoje, para aquilo que ele que é um dos sócios da empresa, ele nem precisa ir para campo. Mas ele vai para campo com os vendedores. Então ele tem a responsabilidade dele, a reunião com os diretores, grandes reuniões, pela representação dele hoje na empresa como sócio e pelo tamanho da empresa, só que ele, toda semana, ele faz a reunião com os vendedores, ele vai para campo, cada semana ele vai para uma cidade diferente. Então, assim, ele está ali. Então, ele não está totalmente 100%, mas ele sabe o que acontece. Então, e com isso, ele traz toda a equipe comercial para perto, assim ele é o diretor comercial, é o gerente comercial, percebe? É uma escadinha, onde todos estão na mesma visão. Até porque também, se caso ele abrisse mão e ficasse só nos grandes projetos, enfim, ele não ia saber como é que está. E muitas informações, Danilo, quando uma empresa chega desse tamanho, média, grande porte, nem chega aos ouvidos daquela pessoa que é o diretor, enfim, né, daquilo que está acontecendo. Eu lembrei agora de um quadro que passava muitos anos atrás no Fantástico, né? Eu não lembro qual quadro, onde que o empresário ele passava por uma... Ele se vestia lá como se fosse uma pessoa, um funcionário novo da empresa. E muito bacana esse quadro. E aí, porque ele não sabia o que estava acontecendo. A empresa é grande, ele não estava ali no operacional, né? Era só administrativo. E aí, o que é interessante, que passava, o pessoal da maquiagem fazia, enfim, ele ficava, acho que 1 semana, e que é muito bacana. Então, ele identificava alguns funcionários que ele nem conhecia, e identificava algumas mudanças que os funcionários falavam para ele. Porque ele começou a trabalhar 1 dia, 2 dias, naquele setor de produção. Pô, Danilo, que legal. Isso aqui, como é que funciona? Isso é estar no operacional, né? Tá ali e tal. Cara, você tá com tempo? Pô, tô 2 anos. Que você gosta daqui? Gosto, não sei o que, etc e tal. Você acha que podia melhorar? Podia melhorar nisso. Podia melhorar isso. Ele nem sabia. Então ele pegava várias informações, e o que é legal depois, ele se apresentava, falava que é o diretor. Então, assim, por um lado, ele dava bônus, né? Presenteava aquele funcionário ali, pelo seu profissionalismo, e também em contrapartida, Danilo, ele fazia as mudanças que tinham que ser feitas, onde ele mesmo desconhecia. Olha só como é a questão de informação. Então percebe, o dono da empresa, ele não tinha informações do que acontecia na sua empresa. Então ele ficava só no escritório, o famoso ar-condicionado, números, mas e as mudanças que podiam ser feitas, principalmente operacional? Os funcionários estão satisfeitos? Está atendendo? O equipamento, né? Os maquinários, etc., aquilo que é envolvido, estão de acordo? Atende o meu funcionário para que ele possa exercer a sua função. Percebe? E muitas vezes a informação não chega lá em cima. Então, você está ali no operacional, mas de uma forma estratégica, para que um todo possa crescer. É aquilo, e entra na parte da centralização. Né? Às vezes, ou você delega muito, ou você quer abraçar tudo e acaba não abraçando nada, porque por mais que uma empresa desse tamanho, Danilo,
o proprietário, o diretor, enfim, o CEO, ele quer saber, não tem como ele saber tudo. Não tem, pelo tamanho da empresa, e muitas coisas vai escorregar. Agora, estrategicamente, essa semana é reunião com o Danilo e a equipe dele. Essa semana, pessoal, percebe? Ele vai ter as informações ali, e aí ele vai delegando. O empresário precisa ter o tempo para cuidar da sua saúde, né? Para a família, exatamente, né? Para cuidar da empresa, para vir no Pod Empresa. É difícil, né? Bem no começo, né? Quando a gente fazia os primeiros convites, né? A gente se deparava com essa situação. Mas essa hora eu tô aqui na empresa. Estou na empresa, exato. Entendeu? Aí a gente ia dar uma analisada não era uma empresa pequena, entendeu? Então, assim, o empresário, ele não consegue sair da empresa, cara, então ele é funcionário da empresa, ele não é o dono, né? E assim, são empresas que você via que tem uma certa estrutura para não estar mais nessa situação. Então, a gente quis, né, trazer esse tema aqui para despertar essa nova autonomia, né, que os empresários precisam ter, porque realmente vai com certeza destravar, às vezes, uma empresa que chegou num certo momento que não cresce, e às vezes o problema realmente não é nem a parte de vendas ali, mas é o teu controle excessivo, a tua centralização. A gestão, o comportamento, e aí acaba impedindo ele mesmo. Não sai de férias, vamos dizer assim, né, Danilo? Se sai de férias, é uma semana fora, mas ele leva o trabalho pro lazer, para a viagem, então acaba comprometendo, né? Então, saber contratar, saber investir recursos na contratação e nos treinamentos para que gerir, né, enfim, a gestão, e ele mesmo se autoanalisar, buscar sempre ajuda, né? Enfim, será que eu estou no atual momento? Eu preciso mudar? Será que o meu comportamento como gestor está alinhado? Por mais que ele criou lá missão, visão e valores, será que eu estou dentro? Então, muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa fica com a mente tão fechada. Não, eu não preciso disso. Não, mas será que não precisa mesmo, né? Como é que está o seu ambiente? É isso aí. Né? É isso aí. Empresário, gostaram da dica, né? A gente trouxe um bate-papo aí para tentar ajudar, e você, empresário, que queira participar do Pod Empresa, né? Exatamente. Falar sobre o seu negócio, entre em contato comigo, 13-2101-2897. O episódio vai ao ar toda quinta-feira. A gente quer muito conhecer o teu negócio, como você, né, opera esse negócio. A gente aprende muito, né? A gente absorve conhecimento para depois fazer mais episódios para ajudar outros empresários. Então, curte o vídeo, compartilha, que muitos empresários precisam também de ouvir exemplos, né, para mudar e crescer. É isso, Alessandro? É isso aí, exatamente. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima.